Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal Efeito Bola de Neve. O tema do vídeo de hoje é: qual é a nossa estratégia para começar a mudar o rumo da nossa vida financeira? Alguns vídeos para trás eu falei para vocês, né, que a gente tem umas expectativas financeiras que a gente pretende atingir agora em 2026 e agora eu vou tentar elaborar um pouquinho mais sobre qual vai ser a nossa estratégia e como essas coisas se encaixam bem direitinho, tá? Para quem não sabe, eu trabalho na área de desenvolvimento. Eu já trabalho há bastante tempo. Quando eu vivia no Brasil, é, da, a última empresa que eu trabalhei no Brasil, eu recebia por volta ali de 11 mil reais, mais ou menos. Eu não sei hoje quanto é que está esse valor atualizado, mas já faz 3 anos que eu saí de lá. Então eu faço eu assumo, né, uma suposição de que provavelmente é um valor próximo do que eu vou receber, né? É o que eu espero. E aí, para quem está acostumado com CLT, né, eu sou do tipo de pessoa que prefere um contrato por CLT porque a gente tem mais garantias, tem mais segurança, etc, enfim. Então, para quem já trabalhou com CLT sabe que o salário bruto é diferente do salário líquido. E aí, quando você tem um salário de por volta de 11.500, o que vai cair na sua conta é mais ou menos 7,5, 8 mil no máximo. Só que a gente tem alguns benefícios também, como alimentação. Então, quando você faz as contas, né, tirando os benefícios intangíveis, né, quando você pega só o salário líquido que cai na sua conta, mais o auxílio alimentação que você vai ter direito, né? Normalmente o auxílio alimentação nas empresas que eu trabalhei era por volta de R$ 1.000. Imagino que deve ter subido um pouco agora, né? Porque tudo está mais caro, então imagino que as empresas estão pagando mais. Eu não sei, né? Hoje qual é a realidade. Muito embora também esse aumento é refletido nos gastos também, né? Então, qual vai ser a nossa estratégia, né? Inicialmente, o meu pensamento é o seguinte: todos os meses a gente vai tentar juntar pelo menos 5 mil reais. Quando a gente pega esse salário bruto de 11, 12, 13 mil reais, que a gente pega o salário líquido, ele vira mais ou menos 7 ou 8 mil. O nosso planejamento é viver com mais ou menos 3 mil reais todos os meses, e isso inclui a alimentação. Então a gente vai ter que fazer esse esforço de tentar viver dentro dessa faixa de valor. A gente não sabe se vai ser possível ou não, mas o nosso planejamento inicialmente é tentar viver com cerca de 3 mil reais, que eu imagino que 3 mil reais líquido é mais ou menos o que um trabalhador médio no Brasil recebe. E aí todo o excedente vai ser para a gente juntar, né? Então eu estou na expectativa de que a gente vai juntar mais ou menos uns 5 mil reais por mês. E aí, como eu já expliquei para vocês, né? Eu não consigo começar a arrumar um trabalho já no Brasil nesse momento, porque está vindo a celebração aí. E depois da celebração eu vou passar pelo menos algum tempo procurando, então eu estou imaginando que eu talvez não comece a trabalhar imediatamente, mas eu imagino que em junho eu já devo estar trabalhando, né? Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então a gente tem 7 meses aí, né? Que eu estou imaginando, supondo, talvez eu consiga antes, talvez não, não sei. Eu também não sei quanto de dinheiro eu vou ter quando chegar lá em junho. Não sei se a gente vai estar zerado, se a gente vai ter alguma coisa, quanto a gente vai ter, eu não faço ideia. Mas supondo que a gente comece a trabalhar em junho e consiga juntar 5 mil reais todos os meses, 7 vezes 5 dá 35, né? E aí, uma coisa mágica acontece também. Se a gente conseguir juntar durante esses 7 meses os 5 mil reais, no final do ano a gente vai ter 35. E se você observar, se você pegar 3 mil reais e multiplicar por 12 meses, você vai chegar em 3 vezes 12, né? 36. Então, 36 mil reais seria, já que a gente vai viver o ano de 2026, a gente vai tentar viver com essa meta de 3 mil reais. Se a gente conseguir juntar 5 mil reais todos os meses durante o ano de 2026, quando a gente chegar no final, a gente vai estar com 35 mil só do que a gente guardou e que é bem próximo dos 36. Então, com esse valor, a gente já sabe que se acontecer de eu ficar sem emprego, desempregado ou qualquer coisa, a gente tem um ano de reserva de emergência que a gente já pode respirar sossegado, né? Então, se acontecer qualquer coisa, eu perder meu emprego, alguma coisa desse tipo, a gente já vai ter uma reserva considerável de dinheiro, né? Para a gente se manter ao longo do tempo. E
Eu falei que a gente estaria com 35 mil reais se a gente juntasse 7 meses, né? Mas você tem que levar em consideração que o dinheiro que ele está lá na conta, ele também vai se atualizando, né? Ele vai rendendo um juros básico, né? E hoje a taxa de juros está em 15%, mas a gente pode esperar que essa taxa vai cair, né? Ao longo do ano. Tá uma das taxas mais altas da história, assim, faz muito tempo que essa taxa tá alta, então é, é possível que essa taxa diminua também com o passar do tempo. Então, se a gente supor assim, uma taxa de juros de 12%, né, mais ou menos, ao ano, então a gente vai chegar lá no final do ano com os 36 mil. E aí já vai ser um passo bastante interessante. Ou seja, o plano da gente, né, ele vai consistir de, primeiro a gente vai tentar viver 2 degraus abaixo do que a gente pode, então a gente vai limitar os nossos gastos, mesmo a gente podendo gastar todo o salário e ter uma vida com mais conforto e mais luxo, a gente vai viver 2 degraus abaixo. E se a gente conseguir seguir o plano direitinho e tudo acontecer como a gente está planejando, no final do ano a gente já vai ter garantido um ano nosso de existência sem precisar se preocupar. Então, ao longo de 2026 vai ser o alicerce que a gente vai construir da nossa subsistência, né? Quando chegar no final do ano, se a gente conseguir atingir nossos objetivos, a gente tem tranquilidade de dizer assim, olha, agora se der tudo errado, se a IA vier e tomar o emprego de todo mundo, a gente consegue passar um ano sem estar tão estressado de que não vai ter dinheiro para nada, procurando emprego, se reestabilizando, fazendo alguma coisa para tentar se recolocar no mercado de trabalho. Então, vai ser bastante interessante a gente construir essa reserva ao longo de 2026 e vai ser muito bacana pelo fato da gente conseguir ter esse um ano aí de reserva financeira, né? Então, a nossa estratégia para o ano de 2026 é viver abaixo do que a gente pode, 2 degraus abaixo, para quando a gente chegar lá na frente, a gente já está, opa, aqui a gente está bem consolidado, a gente já tem uma reserva de dinheiro suficiente aqui para a gente se manter, e daí para frente a gente só vai melhorar, né? Porque se a gente conseguir se adaptar nesse padrão de viver 2 degraus abaixo, mais para frente vai ser mais fácil, porque o dinheiro que vai entrando, ele vai continuar sempre rendendo, né? Ao nosso favor. E aí a gente vai rapidamente alcançar, sei lá, 40, 50 mil reais acumulados, né? E esse dinheiro, obviamente, né? O dinheiro ele tem que servir para alguma coisa. A gente já falou várias vezes aqui no canal. Se você é novo, está chegando nesse vídeo e não sabe, a gente vai utilizar ele para dar entrada no nosso imóvel, né? A gente não sabe quando ainda, mas o ideal é o quanto antes, né? O quanto antes a gente puder dar entrada no nosso lugar, nosso apartamento, a nossa casa, o que for, é melhor pra gente, porque o tempo tá passando, a idade tá batendo, eu já tô com 33, eu acho, 33 anos, é, exatamente, já tô com 33 anos, Marília também tá com 30 agora, então a gente precisa focar em construir o nosso patrimônio, mas a gente precisa de nossa casa, né? A nossa casa não deixa de ser um patrimônio, né? Porque, por exemplo, hoje mesmo aqui vivendo em Portugal, a gente fez um contrato de 3 anos quando a gente veio para cá para alugar um apartamento. Então a gente chegou no dia 11, 10 de janeiro, por aí. Dia 10, a gente viajou no dia 10, chegou aqui no dia 11. A gente ficou no Airbnb do dia 11 até o final do mês de janeiro de 2023. E quando foi no começo de fevereiro, a gente fez o aluguel no dia 1 até o dia 31 de janeiro de 2026, né? Desse ano. Então, a gente passou 3 anos lá. E eu vou dizer para vocês que duas coisas marcaram muito a gente nessa saída do apartamento. Desde que a gente é casado, eu e Marília, a gente só teve 2 aluguéis, né? A gente morou 1 ano no Brasil e aí depois de 1 ano a gente veio para cá. Então esse é o nosso segundo aluguel. E no primeiro aluguel a gente saiu porque a gente quis sair, né? A gente teve essa proposta, essa oportunidade de vir para cá, a gente decidiu, a gente fez as coisas no nosso tempo e veio para cá. Mas dessa vez que a gente saiu daqui, tem duas coisas que estão pesando muito no nosso consciente, assim, de que a gente realmente precisa dar
seguimento nesse plano da gente comprar a nossa casa própria, porque tanto eu quanto Marília, a gente conversou sobre isso e a gente teve uma sensação muito, muito ruim na hora de sair da casa, porque é assim, é um lugar que por mais que tivesse todos os problemas que tinha, a gente passou 3 anos da nossa vida lá, 3 anos, então invariavelmente a gente cria um apego com o lugar, né? Você pensa que não, mas assim, você está vivendo 3 anos no lugar e aquilo ali é parte da sua rotina. Você está vivendo aquilo. Todos os dias você olha para as coisas do jeito que está lá, as coisas estão onde você deixou, é a sua privacidade, é onde você teve bons momentos, é onde você criou memórias. Então você se apega ao lugar. E aí quando você chega no fim desse período do contrato, que você tem que sair da casa, a gente podia ter renovado, mas o valor para renovar o aluguel era muito caro, ele estava querendo aumentar muito o valor do contrato. E a gente tem as nossas questões, os problemas que a gente teve com a vizinhança, né, que a gente não gostou. Então é uma relação muito fria, assim, né, pra gente. Poxa, a gente morou aqui 3 anos e no final, na hora de sair, é aquela coisa fria. Basicamente a gente fez de tudo para tirar nossas coisas antes, mas não deu tempo de tirar tudo. Então no final a gente estava trazendo as coisas para cá, para essa casa, para desocupar o imóvel, mas ainda assim no final, quando o proprietário veio, ele olhou, viu as coisas, mas a gente ainda tinha coisas para tirar. Então basicamente ele veio, oi, opa, checou tudo, verificou, tá bom, apertou a mão, tudo certo. E a gente ficou do lado de fora da porta, ele trancou e foi embora. E aquilo ali que a gente tinha durante 3 anos, simplesmente já era, nunca mais a gente vai voltar a ter, né? E isso marcou muito, tanto eu quanto Marília, assim, é uma sensação muito ruim de você ver aquele lugar ali. Claro que você nunca pode criar a expectativa de que aquilo é seu, porque você sabe que você está pagando só um aluguel. Mas ainda assim, quando você passa muito tempo no lugar, você acaba se apegando. Então, foi ruim. Eu vou falar pra vocês que foi uma coisa assim que eu nunca senti. Nem eu esperava que ia sentir, mesmo sabendo que era uma casa de aluguel. E outra coisa também que mexeu bastante com a gente é que agora, como a gente tá para voltar pro Brasil, a gente tá vendendo todas as nossas coisas. E aí esse sentimento de apego também é muito forte. Nesse eu vou falar que bate mais forte em Marília, porque várias das coisas que ela saiu comprando para casa é porque coisas que ela gostava, coisa que ela usava, que ela tinha uma relação de afeto ali com a coisa, né? As coisas serviam para alguma coisa, você queria suas coisas de tal jeitinho, organizado de tal lugar. Você comprou um determinado objeto para deixar ali de enfeite porque você usa ou porque é somente enfeite. E assim, várias coisinhas que a gente gosta, que a gente tem, poxa, eu olho para aquilo e isso me serviu muito, resolveu o meu problema várias vezes. Mas aí quando você chega na hora de ir embora, que você vai se mudar para outro lugar, você tem que vender tudo praticamente ao preço de nada, assim. Ninguém vai dar valor pelas suas coisas. Então também é outra coisa que marcou bastante a gente, porque a gente tá vendo as nossas coisas indo embora e assim, a troco de nada praticamente, né? As pessoas não dão valor para as coisas. Só quem dá valor para suas coisas é você mesmo. Então, isso também é uma coisa que marcou bastante a gente. Então, a gente vai correr atrás de comprar a nossa casa, nosso apartamento, o que for. E a gente precisa ter algo nosso, né? A gente vai ter nosso lugar. E a gente quer fazer isso de uma forma que tenha uma longevidade, né? A gente não quer comprar um lugar para trocar com 2, 3 anos, com 4 anos. A gente quer um lugar mais definitivo, assim, que a gente não precise, não por necessidade, precisar trocar. Se a gente quiser trocar no futuro para outro lugar, né? Sair do imóvel e para outro, a gente quer fazer por opção nossa e não porque a casa se tornou inviável para o nosso padrão de vida, né? Então a gente quer já uma coisa mais bem pensada, pensando ao longo prazo, assim, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não for inscrito e quiser acompanhar essa jornada e ser avisado sempre que chegam vídeos novos, é só clicar no se inscrever aqui embaixo. E aí, caso você queira, pode deixar um comentário aqui que eu vou ter maior satisfação de responder, tá bem? É isso aí. Um abração e até a próxima.